opção de Deus, dou por aberta esta sessão extraordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença, anotando no livro de presença os presentes e os ausentes. Cadê o... Amarildo Domingues Ferreira. Presente. Antônio Marques Valone. Presente. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça, presente. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Peço a leitura do Salmo Bíblico pelo vereador Boaventura Aparecido de Melo. Agradeço aqui a presença dos visitantes, o munícipe Pomilho, Romano Pomilho, o assessor desta casa, doutor Itamar, sejam bem-vindos. De conformidade com o artigo 153, a linha A, combinado com o artigo 154 do Regimento Interno, colocaremos em discussão e votação a ata audiovisual. Coloco em discussão a ata audiovisual da 62ª sessão ordinária, do dia 9 de maio de 2016. Em votação, os favoráveis apresentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a ata audiovisual da 87ª sessão extraordinária, do dia 9 de maio de 2016. Em votação, os favoráveis apresentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço a leitura do ofício número 201/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei substitutivo número 001/2016 ao projeto de lei número 010/2016. Ofício número 201/2016. Pedrinhas Paulista, 5 de maio de 2016. Assunto: encaminha projeto de lei substitutivo número 001/2016, em substituição ao projeto de lei número 010/2016. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência,
Apresentar o incluso projeto de lei substitutivo ao projeto de lei número 010/2016, que dispõe sobre o reajuste do auxílio alimentação, de que trata o artigo 2º da Lei 778/2009, com última redação dada pela Lei número 1070/2015 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno desta Casa. Sem mais para o presente, e esperando contar com a atenção de Vossas Excelências, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianetta, Prefeita Municipal. A Sua Excelência, o senhor Amarílio Domingues Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Peço a leitura do projeto de lei substitutivo número 001/2016 e respectiva justificativa. Projeto de lei substitutivo número 001/2016, de 5 de maio de 2016. Substitui o projeto Senhor de lei... Presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura do projeto de lei substitutivo 001/2016 e também o PR 002, PR 003, tendo em vista esses que já foram lidos aqui nessa Casa de Leis, e todos os vereadores têm conhecimento, fosse lido só justificativo. Coloco em discussão o pedido do vereador Hermes da Cruz Souza, solicitando a dispensa do projeto de lei substitutivo número 001/2016 e projeto de resolução número 002 e 003/2016. Em votação, os favoráveis apresentados e os contrários se levantem. Aprovado. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei substitutivo número 001/2016, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei substitutivo número 001/2016. Em substituição ao projeto de lei número 010/2016, de 25 de abril de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, nobre Edis, vimos a presença de Vossas Excelências apresentar o incluso projeto de lei substitutivo número 001/2016, em substituição ao projeto de lei número 010/2016, que dispõe sobre o reajuste do auxílio alimentação de que trata o artigo 2º da Lei 778/2009, com última redação dada pela Lei número 1070/2015 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno desta Casa. O projeto original enviado propunha efetuar um aumento no valor de auxílio alimentação, que passará dos atuais R$ 130 para R$ 141,80, a partir de 1º de maio do corrente, resultando em um reajuste de 9,08 percentuais, equivalente à variação do IPCA do IBGE no período de maio de 2015 a abril de 2016. Pois entendemos que nossos funcionários e colaboradores são merecedores desse benefício. Todavia, buscamos padronizar o índice inflacionário idêntico ao reajuste do funcionalismo, de tal forma que adotar-se-á o IPCA-E do IBGE relativo ao mesmo período, que variou de 9,34 percentuais, passando o auxílio para R$ 142,14. O projeto segue demonstrando o impacto orçamentário e financeiro da despesa criada. Ante o que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a sua aprovação, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianetta, Prefeita Municipal.
Sendo dispensada a leitura do projeto de resolução número 002/2016, de autoria da mesa diretora, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa ao projeto de resolução número 002/2016. Senhores vereadores, estamos encaminhando para apreciação desta dota Casa de Leis o projeto de resolução número 002/2016, que dispõe sobre a institucionalização, regulamentação e organização do sistema de controle interno do Poder Legislativo do município de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Informamos aos nobres edis que, conforme previsto no regimento interno, a linha A, inciso 3 do artigo 22, propomos o referido projeto de resolução que trata da institucionalização, regulamentação e organização do sistema de controle interno do Poder Legislativo do município de Pedrinhas Paulista. Considerando que estamos fazendo em obediência ao que determina os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, do artigo 35 da Constituição do Estado de São Paulo, do artigo 59 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, do artigo 76 e seguintes da Lei 4.320/64, dos artigos 89 e 90 das Instruções Consolidadas número 02/2008 e do comunicado SDG número 32/2012 do TCESP, considerando que estamos também concretizando a recomendação apontada pelo Tribunal de Contas em anos anteriores, última pendência junto a este órgão, certo de contarmos com a compreensão e apoio dos nobres edis, aprovando a nossa propositura, antecipamos os nossos agradecimentos. Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, 2 de maio de 2016. Amarílio Domingos Ferreira, presidente. Emerson da Cruz Souza, vice-presidente. Carlos Pereira Mendonça, primeiro secretário. E Wilson Alves da Silva, segundo secretário. Sendo dispensada a leitura do projeto de resolução número 003/2016, de autoria da mesa diretora, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de resolução número 003/2016, de 5 de maio de 2016. Ilustríssimos senhores vereadores, vimos a presença de vossas senhorias apresentarmos o incluso projeto de resolução número 003/2016, que em sua ementa dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Considerando a obrigatoriedade de se fazer a revisão geral anual conforme determina o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Considerando que o Poder Executivo Municipal já elaborou seu projeto de lei, concedendo esse reajuste aos servidores e funcionários municipais, com base na inflação do período de maio de 2015 a abril de 2016, através do índice IPCA-E e IBGE, apurando um reajuste de 9,34 percentuais, considerando ainda que esta Casa de Leis não poderia deixar de reajustar os seus funcionários dentro do mesmo índice estabelecido pelo Poder Executivo Municipal. Por tudo o que foi exposto para a elaboração do presente projeto de resolução, estamos convictos de que os senhores vereadores, cientes de suas funções, darão a devida atenção e decidirão pela aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Pedrinhas Paulista, 5 de maio de 2016. Amarílio Domingos Ferreira, presidente. Emerson da Cruz Souza, vice-presidente. Carlos Pereira Mendonça, primeiro secretário. E Wilson Alves da Silva, segundo secretário.
Peço a leitura do parecer número 012/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 012/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei substitutivo número 001/2016. Parecer número 12/2016, de 17 de maio de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja, Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei substitutivo número 001/2016, ao projeto de lei número 010/2016, de 5 de maio de 2016, o qual dispõe sobre o reajuste do auxílio alimentação, de que trata o artigo 2º da Lei 778/2009, com última redação dada pela Lei número 1070/2015 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei substitutivo em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação, com a seguinte correção. 1. Onde se lê, artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio, com M maiúsculo, de 2016, revogando-se as disposições em contrário. Leia-se, artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de maio, minúsculo, de 2016, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Comissões, 17 de maio de 2016. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votar a favor, Antônio Marcos Valone, presidente. Carlos Pereira Mendonça, relator. Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente. O parecer número 012/2016, 20 de maio de 2016, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei substitutivo número 001/2016, ao projeto de lei número 010/2016, de 5 de maio de 2016, o qual dispõe sobre o reajuste do auxílio alimentação de que trata o artigo 2º da Lei 778/2009, com última redação dada pela Lei número 1070/2015 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto, opinamos pelo parecer favorável, observada a correção feita pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 20 de maio de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente. Boaventura Aparecido de Melo, relator. Antônio Villani, vice-presidente. Peço a leitura do parecer número 013/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 013/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de resolução número 002/2016. Parecer número 13/2016, 17 de maio de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de resolução número 002/2016, de 2 de maio de 2016, o qual dispõe sobre a institucionalização, regulamentação e organização do sistema de controle interno do Poder Legislativo do município de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise do projeto de resolução em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação, com a seguinte correção e emenda. Correção. Onde se lê, artigo 8º, inciso 3º,
impossibilidade de destituição da função no primeiro ano do mando subsequente em relação não novo chefe do Poder Legislativo, sob pena de representação junto ao Ministério Público contra este último, se o fizer. Leia-se, inciso 3, impossibilidade de destituição da função do primeiro ano do mando subsequente em relação ao novo chefe do Poder Legislativo, sob pena de representação junto ao Ministério Público contra este último, se o fizer. Emenda modificativa. Artigo 7º passa a ter a seguinte redação. Artigo 7º. Pela responsabilidade do sistema de controle interno, o controlador designado receberá o importe de 30% aplicado sobre o valor da referência e nível inicial de seu cargo, ou seja, o nível a título de gratificação por desempenho de função, conforme determina o artigo 4º da Lei Complementar Municipal número 040/13. Sala das Comissões, 13 de maio de 2016. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente, Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente, e Carlos Pereira Mendonça, o relator. Parecer número 013/2016, 20 de maio de 2016. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de resolução número 002/2016, de 2 de maio de 2016, o qual dispõe sobre a institucionalização, regulamentação e organização do sistema de controle interno do Poder Legislativo do município de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto, opinamos por parecer favorável, observada a correção e emenda feita pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 20 de maio de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente, Antônio Villani, vice-presidente, Boaventura Aparecido de Melo, relator. Peço a leitura do parecer número 014/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 014/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de resolução número 003/2016. Parecer número 014/2016, 17 de maio de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de resolução número 003/2016, de 5 de maio de 2016, o qual dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do projeto de resolução em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação. Sala das Comissões, 17 de maio de 2016. Carlos Pereira Mendonça, relator. Conclusão do vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte. Houve aqui uma situação diferente, mas, na verdade, o vice-presidente que votou favorável. Então, todos votaram favorável. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente, Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente, Carlos Pereira Mendonça, o relator.
Parecer número 014/2016, de 20 de maio de 2016. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. E exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de resolução número 003/2016, de 5 de maio de 2016, o qual dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 20 de maio de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente; Antônio Villani, vice-presidente; Boaventura Aparecido de Melo, relator. Peço a leitura dos requerimentos números 007 e 008/2016, de autoria dos vereadores do PSDB. Requerimento número 007/2016, de 18 de maio de 2016. Os vereadores abaixo assinados, todos do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, vêm através deste, e conforme todas as disposições regimentais dessa Casa de Leis, requeremos ao Executivo Municipal que nos sejam informadas as atitudes que estão sendo tomadas quanto ao local onde está sendo depositado o lixo, principalmente sobras orgânicas que vêm causando transtorno aos moradores nas proximidades do Parque dos Girassóis. Aquele local, atrás do cemitério, embora não seja para depósito de sobras orgânicas, o que vemos ali é um total desrespeito com o meio ambiente e moradores, que têm que conviver com o mau cheiro e animais peçonhentos. Justificativa. Sendo a justificativa a mais importante prerrogativa do vereador, vimos requerer o que narramos, ou seja, informações sobre o que citamos acima. Fizemos várias indicações a respeito daquele local e não fomos atendidos. O Parque dos Girassóis fica bem próximo do local por nós questionado. E seus moradores estão sofrendo diretamente o prejuízo em morar perto de onde o lixo é depositado sem critério nenhum. Agora queremos saber detalhadamente o que o Executivo estará fazendo para solucionar a situação por nós colocada. Sendo assim, vimos até os demais membros deste Parlamento solicitar o apoio necessário para que esta propositura venha prosperar. E assim sejam informados nós e todos os demais interessados no assunto. Nestes termos, pede deferimento. Sala das Sessões, 18 de maio de 2016. Emerson da Cruz Souza, Wilson Alves da Silva, Carlos Pereira Mendonça e Antônio Marcos Valone, vereadores do PSDB. Requerimento número 008/2016, de 18 de maio de 2016. Os vereadores abaixo assinados, todos do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, vêm através deste, conforme todas as disposições regimentais desta Casa de Lei, requeremos ao Executivo Municipal que nos faça a prestação de contas sobre o veículo de propriedade do município, marca Chevrolet Corsa, cor preto, apresentando todas as anotações contendo as datas, horários de saídas e chegadas, o destino e motivo da viagem, bem como o motorista que estava dirigindo nas datas a serem mostradas. Requeremos ainda que as informações ora solicitadas sejam dentro do período de 5 de outubro de 2015 a 5 de maio de 2016. Justificativa. Sendo a fiscalização a mais importante prerrogativa do vereador, vimos requerer o que narramos, ou seja, uma prestação de contas sobre o uso do veículo que citamos acima.
Fizemos várias indicações quanto ao uso deste veículo, que em nosso entendimento não deveria estar no paço municipal, e não fomos atendidos. Este veículo foi comprado com recursos da educação, conforme lei número 853/2010, de 19 de maio de 2010, e o que vemos é o uso do mesmo só para as outras secretarias e menos para a educação. Agora queremos saber detalhadamente para quais finalidades foi usado o referido veículo. Dentro de nossas prerrogativas e segundo nossas observações, é necessário verificar o real uso do automóvel em questão. Sendo assim, vimos até os demais membros desse parlamento solicitar o apoio necessário para que essa propositura venha a prosperar, e assim sejam informados nós e todos os demais interessados no assunto. Nesses termos, pede deferimento. Sala das Sessões, 18 de maio de 2016. Wilson Alves da Silva, Emerson da Cruz Souza, Carlos Pereira Mendonça e Antônio Marcos Valone, vereadores do PSDB. Peço a leitura das indicações números 009, 010, 011, 012 e 013/2016, de autoria do vereador do PSDB. Indicação número 009/2016, de 18 de maio de 2016. Os vereadores abaixo assinados, usando as formalidades regimentais, trazem para esta douta Casa de Leis indicação ao Executivo Municipal no sentido da possibilidade de implantar o 0800 para atendimentos telefônicos no Paço Municipal, restrito à área compreendida ao território do nosso município. Justificativa. Entendemos que esse procedimento irá modernizar e tornar mais fácil o acesso via telefone de nossos munícipes, quando querem um contato rápido para tratar de assuntos que possam ser resolvidos por esta via de comunicação. Mais uma vez, usando de nossas prerrogativas, buscamos dar a nossa colaboração, que, se for ouvida, poderá ser de extrema utilidade a todos. Sala das Sessões, 18 de maio de 2016, Emerson da Cruz Souza, Wilson Alves da Silva, Antônio Marcos Valone e Carlos Pereira Mendonça, vereadores do PSDB. Indicação número 010/2016, 18 de maio de 2016. Os vereadores abaixo assinados, todos do PSDB, Partido Social Democracia Brasileira, usando das formalidades regimentais, trazem para esta douta Casa de Leis indicação ao Executivo Municipal para que a Secretaria de Obras e Meio Ambiente faça a reforma e remodelação da Praça Professora Inês S. de Loreto. Justificativa. O nosso propósito com essa indicação é trazer àquela praça uma mudança na sua arborização, iluminação, bancos, piso, entre outras, tornando-a mais moderna e mais bonita. Professora Inês S. de Loreto deixou seu legado para a sociedade de Pedrinhas Paulista, mais fortemente na educação, onde foi nossa professora por vários anos. O objetivo daquela praça foi perpetuar o nome da querida professora Inês, e nada mais justo que dedicarmos esta atenção a um local que leva o seu nome. Fizemos esse mesmo pleito para a administração anterior, e em 2013, mas não encontramos uma solução para tão importante espaço do nosso município. Portanto, esta é a terceira vez que estamos colocando esse pleito nesta Casa de Leis. Podemos observar o grande descaso com aquela importante praça, onde a cada dia a mesma vai perdendo todas as suas características, ou seja, a eternização do nome de tão nobre professora. Mais uma vez, usando de nossas prerrogativas, buscamos dar a nossa colaboração, que, se for ouvida, poderá ser de grande utilidade ao respeito de quem muito fez pelo nosso município. Sala das Sessões, 18 de maio de 2016. Emerson da Cruz Souza, Wilson Alves da Silva, Antônio Marcos Valone, Carlos Pereira Mendonça, vereadores do PSDB.
Indicação número 011/2016, 18 de maio de 2016. Os vereadores abaixo assinados, todos do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, usando as formalidades regimentais, trazem para esta douta Casa de Leis indicação ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria de Obras e Meio Ambiente, sejam feitas as reposições das plantas de cipreste que estão faltando nas laterais da Avenida Brasil. Justificativa. O nosso propósito com esta indicação é trazer ao Executivo a necessidade de replantar os ciprestes da entrada da nossa cidade, onde vários exemplares secaram. Os ciprestes são considerados plantas não só ornamentais, mas aquelas que fazem parte, de fato, da nossa história. Desde o início, elas foram cultivadas por nossos antepassados, como o Monsenhor Dom Ernesto, e a presença delas aqui data de dezenas de anos atrás. O cipreste, simboliza a união entre o céu e a terra, diz que atrai a sorte e tem ligação com a imortalidade. Pois, segundo lenda antiga, a cruz de Jesus Cristo foi construída de cipreste. Portanto, uma importante espécie de vegetal que está conosco de muitos anos e deve ser conservada. Como somos representantes da população, muitos nos têm procurado solicitando nossos trabalhos para o indicado. Somos a voz da população e é a ela que devemos obedecer. E assim almejamos que este anseio seja ouvido e concretizado. Pois em 2013 já fizemos esse pleito. Mais uma vez, usando de nossas prerrogativas, buscamos dar a nossa colaboração, que, se for ouvida, poderá ser de grande utilidade para a preservação deste vegetal e também da beleza da nossa cidade. Sala das Sessões, 18 de maio de 2016, Carlos Pereira Mendonça, Antônio Marcos Valone, Emerson da Cruz Souza e Wilson Alves da Silva, vereadores do PSDB. Indicação número 012/2016, de 18 de maio de 2016. Os vereadores abaixo assinados, usando as formalidades regimentais, trazem para esta douta Casa de Leis indicação ao Executivo Municipal, no sentido de que seja disciplinado o uso de caminhões e maquinários, fazendo com que os mesmos não tornem veículos para uso de transportes de motoristas e operadores. Pois temos presenciado funcionários com máquinas em suas residências, como também munícipes trouxeram este assunto até nós, pedindo solução para o caso. Justificativa. Estamos fazendo o referido pleito em função de que observamos e, acima de tudo, trazendo a voz da população para este parlamento. E esperamos que este anseio seja concretizado. A população cobra, e nós iremos continuar nosso trabalho de levar à administração pública tudo o que for necessário para a preservação do erário público, e principalmente o respeito para com a nossa frota de veículos, não fazendo dela um meio de transporte de funcionários ou funcionários. Entendemos que os veículos e maquinários, não estando participando de serviços ou outros trabalhos pertinentes ao município ou população, devam estar estacionados na garagem. Só sair de lá para a realização de alguma tarefa pública ou de outra, mas devidamente justificado. Mais uma vez, usando de nossas prerrogativas, buscamos dar a nossa colaboração, que, se for ouvida, poderá ser de extrema utilidade a todos, principalmente na economia e no respeito com o trato do patrimônio público, que não é nosso, e sim da população. Sala das Sessões, 18 de maio de 2016, Wilson Alves da Silva, Antônio Marcos Valone, Emerson da Cruz Souza e Carlos Pereira Mendonça, vereadores do PSDB. Indicação número 013/2016, de 18 de maio de 2016. Os vereadores abaixo assinados, usando as formalidades regimentais, trazem para essa douta Casa de Leis indicação ao Executivo Municipal, no sentido que seja construída uma rotatória na esquina que está nas proximidades do Centro de Saúde Dr. Jorge Belotti.
mais precisamente no encontro da Rua São Paulo, Rua da Ciência e Avenida Paraná. Justificativa. O nosso propósito com essa indicação é que a Secretaria de Obras e Meio Ambiente do município venha urgentemente construir no local acima citado uma rotatória. O local é de grande fluxo de veículos. Ali temos um cruzamento irregular que confunde os motoristas. É uma região da cidade propícia para acontecer acidentes, como o que ocorreu recentemente. Seria uma atitude de mostrarmos o nosso interesse ao bem-estar e segurança da coletividade, construindo esta rotatória. O gasto com esta obra seria ínfimo, mas a sua utilidade seria enorme. Estamos fazendo o referido pleito em função de que avaliamos e, acima de tudo, trazendo a voz da população para esse parlamento. E assim todos nós esperamos que este anseio seja concretizado. A população continua cobrando e nós iremos continuar nosso trabalho de levar à administração pública tudo o que for necessário para o conforto da comunidade. Mais uma vez, usando de nossas prerrogativas, buscamos dar a nossa colaboração, que, se for ouvida, poderá ser de extrema utilidade a todos, principalmente na segurança do trânsito. Sala das Sessões, 18 de maio de 2016, Antônio Marcos Valoni, Wilson Alves da Silva, Emerson da Cruz Souza e Carlos Pereira Mendonça, vereadores do PSDB. Em conformidade com o artigo 156, inciso 1 e 2 do Regimento Interno, darei início à discussão e votação das proposituras. Coloco em discussão o parecer número 012/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei substitutivo número 001/2016. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contra. Coloco em discussão o parecer número 012/2016 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei substitutivo número 001/2016. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 013/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de resolução número 001/2016. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 013/2016 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de resolução número 002/2016. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloque em discussão o parecer número 014/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de resolução número 003/2016. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloque em discussão o parecer número 014/2016 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de resolução número 003/2016. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloque em discussão o requerimento número 007/2016. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 7 votos a favor e 2 contrários. Coloque em discussão o requerimento número 008/2016.
Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis sentados e os contrários se levantem. Aprovado por 7 votos a favor e 2 contrários. Peço ao diretor da Câmara que tome as devidas providências quanto às proposituras aprovadas, apresentadas e as aprovadas. De conformidade com o artigo 156, inciso 4, parágrafo 1º e 3º do Regimento Interno, conceda a palavra para versar sobre o tema livre ao vereador Antônio Marcos Valone, Antônio Villani, Flávia Garuti Muniz, Wilson Alves da Silva, o vereador terá 15 minutos. Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Romano, doutor Itamar, nosso assessor jurídico, famílias que nos assistem em casa, nosso boa noite. Hoje a nossa bancada apresentou algumas proposituras, entre elas 5 indicações e 2 requerimentos. A indicação 03/2016, ela versa sobre a instalação de uma rotatória no encontro da Rua das Artes com a Avenida São Paulo, aliás, Avenida Paraná e Rua São Paulo. Aquele local é um encontro totalmente irregular das 4 ruas que se encontram naquela esquina, e ali já aconteceu um acidente sério naquele lugar. Uma rotatória ali, o gasto seria mínimo, não precisaria fazer rotatória elevada, não precisaria ser rotatória usando quantidades enormes de material. Uma rotatória com tartarugas, bem sinalizado, resolveria a situação e o trânsito ia ficar bem mais disciplinado. Por consequência, evitaria a colisão de veículos que passam por aquela região, que, diga bem da verdade, são bastante. O fluxo de veículos ali é bem grande. Então, achamos muito pertinente e embora temos colocado aqui centenas de trabalhos, centenas de indicações, se formos ouvidos, foi por uma quantia muito minúscula, muito mínima. Mas estamos fazendo a nossa parte. Uma outra indicação, que é a 012/2016, é uma indicação que, embora verbalizamos aqui nesse plenário, nessa tribuna, a nossa preocupação e a nossa avaliação em relação aos motoristas, aos maquinistas que usam a frota municipal, não só para realizar serviço, mas às vezes para se deslocar para a sua residência e muitas vezes deslocar para a zona rural com um trator, com uma máquina, enfim, fazendo uso da mesma de forma não condizente com aquilo que ela se presta. Então, agora fizemos por escrito,
pelo menos esperando que chegue na mesa da prefeita, e o nosso trabalho está feito, fizemos a nossa parte. Até porque observamos e chegou até aos nossos ouvidos as palavras de munícipes dizendo dessa situação. Um outro trabalho aqui que nós estamos, a nossa bancada colocou, é uma indicação 011-2016, que é sobre essas plantas aí que ornamentam não só a Avenida Brasil, também hoje ela está praticamente quase que acabada, também a avenida que vai lá para o cemitério, a Avenida Monsenhor Dom Ernesto. E esse cipreste, ele chegou junto com os italianos aqui. E como nós mencionamos, não vamos muito além, como mencionamos em nossa justificativa, ela simboliza a imortalidade. E ela chegou aqui com os imigrantes. E ela tem um valor histórico dentro de Pedrinhas Paulista. Não só por ela ornamentar, por ela ser bonita, por ela ser diferente, mas ela também tem uma história que chegou aqui junto com o imigrante. E nós estamos vendo esse cipreste, estamos vendo esse vegetal, essas árvores se acabando. Não, isso já foi motivo aqui de pedidos e por indicações e não fomos ouvidos. Ela está acabando e com certeza, se próxima administração não tiver a ótica de cuidar bem, replantar e cuidar bem daquelas que estão ainda conseguindo viver, fatalmente vai sumir da história de Pedrinhas Paulista. O cipreste. A outra indicação colocada pela nossa bancada, pela bancada do PSDB, que é a indicação 010-2016, ela versa sobre a Praça Inês Schneide de Loreto, que, por sinal, é uma praça que eu fui o autor do projeto de lei que deu essa denominação. Eu dei essa denominação àquela praça por conhecer a professora Inês, minha colega, uma professora exemplar, que deixou o seu legado para a cultura, para a educação de Pedrinhas Paulista. E, então, colocamos o nome dela naquela praça. Mas não vemos, assim, um cuidado que, na nossa ótica, na nossa avaliação, deveria ser dispensado a ela. E vai chegar um momento que aquela praça, certo, vai ter um nome muito significativo, mas ela vai estar totalmente destruída e a cada dia menos renovada. Também já foi em 2013 colocada essa indicação aqui, ela não surgiu efeito algum. A outra indicação, que é a indicação 009-2016, fala sobre o 0800. Muitas prefeituras têm o 0800. Às vezes, a pessoa tem um telefone ou está em algum lugar, mesmo sendo dentro da cidade, e ele quer falar na prefeitura, mas ele não tem condições para ter um telefone para arcar com a despesa. Se lá tem o 0800, recebe a ligação normal e a pessoa pode fazer o contato e tratar do assunto que seja pertinente àquele momento do seu interesse. Também já fizemos e não fomos ouvidos. O requerimento 008-2016, também da bancada do PSDB, é um requerimento que vem agora reforçar as sucessivas indicações que foram feitas aqui a respeito do uso daquele veículo que foi comprado, aquele Corsa preto que foi comprado com dinheiro da educação. Mas para a educação, nunca eu vi alguém da educação usando aquele carro. Eu vejo sim, pessoas de todas as espécies aí, menos profissionais da educação, dentro daquele carro, para baixo e para cima. E já vi também, acho que não tem um motorista que já não pegou aquele carro lá.
certo? E como eu narrei há poucos dias aqui, aquele carro em alta velocidade, não deu para mim saber quem que era o motorista, mas levava mais um acompanhante, tomou o rumo de Chaporã, Marília, não sei para onde foi. Então é um abuso, um dinheiro comprado para um veículo comprado com dinheiro da educação deveria ser usado só para a educação. Então agora nós vamos pedir, né, usando das nossas prerrogativas, dos nossos direitos, vamos pedir a prestação de conta para que digam, esse carro que sai diariamente, roda barbaridade, inclusive ele está todo amassado, está bem danificado, está se acabando, também porque como diz na gíria, é ralado até o último. Então nós vamos ver agora para que motivo, na verdade, está sendo usado esse veículo. E para afindar, o requerimento 007/2016 é um requerimento que a bancada do PSDB vem colocar aqui nesse plenário, fruto de várias indicações colocadas por nós, que as pessoas pedem. Mais recentemente, munícipes procuraram o nosso vereador, o Emerson, né? Há poucos dias procuraram o Emerson e pediram atitudes do vereador quanto a isso aí. O vereador foi claro e disse que já havíamos colocado aqui nesse plenário indicação para tratar do assunto, mas que até o presente momento não tinha surtido efeito. Então agora colocamos de uma forma diferente. Agora a nossa propositura em relação àquele local não é mais por indicação, e sim por requerimento. Queremos saber do executivo qual é a pretensão, o que ele está fazendo para que aquele local não seja destino de lixos que compromete a saúde, compromete o bem-estar da vizinhança que faz aquele local. Mais precisamente, o bairro dos Girassóis, que lá é colocado não só lixos que são retirados aí de construção, galhos, e são colocados também lixos orgânicos que deveriam ter um outro caminho, que era no aterro sanitário. Já colocamos aqui indicação pedindo para fechar aquele local, para filtrar a entrada naquele local, e nós não estamos vendo qualquer resultado com a nossa fala, com o nosso pedido. Mais uma vez, estamos requerendo, vai chegar até a senhora prefeita, esperamos que ela nos retorne, não faça igual os outros requerimentos que estamos pedindo aí, requerendo, está negando para nós resposta, está negando para nós documentos, mas nós estamos aí firmes no nosso propósito e trazendo a palavra da população, trazendo aquilo que nós estamos observando de errado dentro do município, para que se corrija da melhor forma possível. Nada mais do que estamos fazendo a nossa obrigação, certo? Uma obrigação que assumimos com a população, quando fomos na casa pedir o nosso voto, e quando essas pessoas depositaram o voto em nós, confiaram em nós, e aqui estamos então para representá-los da melhor forma possível. E mais uma vez, trazemos esse assunto em forma de requerimento e esperamos uma solução para tal. Muito obrigado. Aparecido Silva Menezes. Carlos Pereira Mendonça. Emerson da Cruz Souza. Senhor presidente, nobres colegas, aqui presente, assessor jurídico, doutor Itamar, boa noite a todos e aos internautas que estão nos assistindo. Bom, primeiramente aqui na minha fala, queria parabenizar o Jardim da Infância, a Associação Domingos Sábios, pela festa do dia 20, festa do milho, onde que a população compareceu em massa, prestigiando o evento, que vem melhorar mais ainda os recursos para o atendimento às crianças que ali estudam. Foi uma festa bem planejada, uma festa que a
acomodou todos, teve o bingo, as comidas típicas, enfim, parabenizo a todos aqueles que colaboraram, direto e indiretamente. Sabemos que foram várias pessoas que abrilhantaram a festa, aqueles funcionários que colaboraram com a mão de obra, que está trabalhando no dia da festa, em vez de estar ali se divertindo, estava ali trabalhando em prol do Jardim da Infância. E também a todos aqueles indiretamente que colaboraram com o que puderam e ajudaram a brilhantar essa festa. Então, todos parabéns. Depois que aqui o nobre colega Wilson Alves antecedeu, já deixou bem claro nossa preocupação, né, referente às indicações aqui colocadas. Indicações que já vêm mais de 3 anos aí a gente colocando, não são sido atendidas, não sei se por motivo partidário, mas enfim, aqui fica a nossa preocupação. O professor Wilson colocou bem detalhado o que a gente pensa e o trabalho nosso aqui nessa casa. Em especial aqui, como o nosso colega antecedeu, sobre o requerimento 007, parabenizo, assim, agradeço aos vereadores que votaram favorável ao requerimento. Eu vejo que não é um requerimento, como já disse na sessão passada, um requerimento de 3, 4 vereadores. Eu acho que é requerimento que é a preocupação de todos. E aqueles que votaram, com certeza, estão também dando seu aval e também querendo saber o que está acontecendo. E esse requerimento vem em si uma preocupação sobre o lixo orgânico depositado ali naquele local, onde que sabemos ali que várias pessoas jogam lixo orgânico, em sacolinhas e outras coisas mais. Eu acho um descaso, a gente já viemos cobrando, como o professor Wilson diz aqui, com indicações, não fomos atendidos, a população está cobrando, fomos procurados, já falaram até de vir aqui, de estar conversando. Eu falei, vamos, já foi feito indicações, vamos fazer um requerimento, vamos ver qual que é a atitude tomada do Executivo. Apesar que eu não vejo ali, a olho nu, nenhuma atitude tomada do Executivo até hoje. Eu vejo sim um descaso à população que mora naquele bairro. Então acho que deveria o Poder Executivo, já, acho que a partir de amanhã, já começar a tomar algumas atitudes. Eu sei que o requerimento sendo respondido aqui, não vai ter nenhuma atitude, porque continua. A população tem até os nomes das pessoas que jogam lá. Eu acho que deveria começar a avaliar isso aí. Porque não é a cobrança aqui do vereador Emerson, vereador Wilson, vereador Carlinhos, vereador Antônio Marcos, vereador Aparecido aqui, que foi favorável, da vereadora Flávia. Isso é preocupação nossa, mas principalmente da população que está ali presente. Se a gente aqui, representante do povo, a gente não está cobrando, buscando um auxílio para eles, um respeito, dignidade daquele local, que pessoas que pagam o seu IPTU, pagam as suas contas, os seus impostos colocados aqui, que foram implantados e todos pagam aí sem nada deixar para trás. Eu acho que é o mínimo que o Poder Executivo tinha que dar o respaldo a isso. Estamos vendo esse descaso lá, viemos através desse requerimento, acho que tentar pela última vez aqui ter algum prestígio ali para a população. Nós aqui, vereadores, somos porta-voz, porque daquele jeito não pode ficar. Porque eu gostaria que alguém daqui fosse lá e acompanhasse, só para ver o mau cheiro que fica, moscas, animais peçonhentos. Então acho que deveríamos olhar um pouco ali e atender e ver a preocupação da população e a necessidade que está passando. Então, eu vejo aqui, parabenizo, torno a frisar aqui os vereadores que votaram favorável. Eu vejo que é uma preocupação, porque eu acho que ser contra um requerimento desse, só é porque a população que está pedindo, gente. É caso que está acontecendo. E a gente ser contra simplesmente um requerimento desse, que peça as informações que a população nos procura, eu não vejo por quê. Não estamos querendo aqui degrenir o Executivo e nem prejudicar. Eu acho que esse requerimento, estamos aqui simplesmente para dar um atendimento, um respaldo à população naquele local. Eu acho que o município aí, município verde, que frisa muito isso,
eu acho que deveria dar uma atenção melhor a essas necessidades. Então, estamos aqui com requerimento, verbalmente deixando registrado em ata aqui, nossa preocupação. Eu acho que não for ser atendido esse requerimento, deveremos procurar alguma outro meio viável para que a população seja atendida. Porque desse jeito que está, não pode ficar. Acreditamos aqui com essa cobrança, com esse requerimento, eu acho que possa vir a ser atendido. E como eu já frisei aqui, não seja por causa dos vereadores que fizeram aqui o requerimento, e nem porque que votaram, que seja pela população. Simplesmente a gente vai agradecer o executivo e a população vai ficar muito contente. Muito obrigado. Aparecido Silva Menezes. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença em cumprimento ao disposto no artigo 159, parágrafo 1º do Regimento Interno. Amarildo Domingues Ferreira. Presente. Antônio Marques Valone. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça, presente. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. E Wilson Alves da Silva. Havendo maioria absoluta, iniciaremos a ordem do dia. Esclareço que o projeto de lei substitutivo número 002/2016 será discutido e votado de acordo com o artigo 52, a linha A, artigo 233, parágrafo 3º e artigo 245, inciso 1, parágrafo 1º do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. É o 001. Ah, tá, que o senhor falou 002. Está digitado errado aqui. Tá, obrigado. Coloco em única discussão o projeto de lei substitutivo número 001/2016, com correção. Ninguém discutindo, coloque em única votação. Os favoráveis apresentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Esclareço que o projeto de resolução número 002 e 003/2016 serão discutidos e votados de acordo com o artigo 52, a linha A, parágrafo 1º, artigo 202, parágrafo 1º, a linha E, artigo 233, parágrafo 3º e artigo 245, inciso 1, parágrafo 1º do Regimento Interno, combinado com o artigo 27, inciso 3, a linha C e artigo 112, parágrafo único da Lei Orgânica do Município. Coloco em única discussão o projeto de resolução número 002/2016, com correção e emenda. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em única discussão o projeto de resolução número 003/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Não havendo mais nada que conste da ordem do dia, conforme estabelecido no artigo 169 e seus parágrafos, conceda a palavra para explicação pessoal ao vereador. Boaventura Aparecido de Melo. A palavra. O vereador tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, Romano, presente, Tamar. Eu muito me estranho, vendo aqui, quando eu fui marcar a minha palavra, para falar no
no tema livre, e não marcaram a minha palavra, porque disse que quem não falou a sessão passada não tem direito. Eu não sei o que acontece nessa Câmara. Ou as pessoas morrem de velho e não aprendem, porque em 20 anos, faz 17 que eu trabalho nessa Câmara, e o regimento é claro. Ao orador que, por esgotar o tempo reservado ao expediente, for interrompido em sua palavra, será assegurado o direito de ocupar a tribuna em primeiro lugar na sessão seguinte, para completar o tempo regimental. Se ele está sendo assegurado falar em primeiro, é porque quem não falou tem o direito. Muito embora o senhor presidente, ele já vai para quase 20 anos de mandato, e ele não entende dessa forma. Ou não entende, ou não quer entender. Porque, ao meu ver, se borram de medo de eu usar a tribuna e falar alguma coisa depois deles. E o primeiro secretário foi junto com ele, sem saber de nada, também não marcou. É uma vergonha. É uma vergonha para os vereadores de Pedrinhas fazer uma situação dessa. Eu não podia deixar de falar isso aqui, eu nem ia usar da palavra, eu estava só marcando. Aí depois, o parágrafo 6º fala, as inscrições para o uso da palavra no expediente em tema livre, para aqueles vereadores que não usaram da palavra na sessão, prevalecerá para a sessão seguinte e assim sucessivamente. Agora, não entender isso aqui, com tantos anos de Câmara, é uma vergonha. Por isso que muitas vezes eu trato o vereador aqui de vereadorzinho. Porque isso aqui é papel de vereadorzinho. Não entendeu uma coisa dessa. Tem que respeitar o vereador. Não é porque está num grupo de oposição que vai chegar aqui e fazer o que quer. Aqui mesmo, nessa tribuna, o vereador que faz parte da mesa com ele, gritava aqui, chamava ele de ditador. E hoje se lambem, são os lambes-botas um do outro. É uma vergonha para Pedrinhas. Vereador desse tipo. Está aqui hoje, ocupando a presidência da Câmara e a mesa diretora. Por conchavos. Porque nem eleito foi. E não será mais, se Deus quiser. Porque acho que tem vergonha, acho que nem candidato sai mais. Porque em 20 anos que o cara vai fazer, não entender uma coisa dessa aqui, é de fazer vergonha. Eu achei que não ia marcar nem a segunda palavra para mim. Eu já estava preparado para falar na semana que vem, porque eu não esqueço. O que fazem aqui eu não esqueço. Pode passar anos. E quanto aos requerimentos, eu voto o que eu quero, o que eu acho que deva. Hoje estamos em momento aqui que se quiser ir lá na prefeitura, vai lá, conversa com o prefeito, com a prefeita, né, no caso hoje, e fala para ela, ó, prefeita, vê aquela situação. Agora requerimento, é papelada. A respeito do Corsa, o cara não sabe nem quem é motorista da educação. Diz que já viu vários motoristas lá. Uma vez que motorista da prefeitura, sendo motorista da prefeitura, e não tiver o motorista da educação naquela hora, pode ser designado qualquer motorista. Parece que o Corsa é o problema da prefeitura. Parece que foi comprado com o dinheiro dele. Porque vocês acham que a prefeitura não usa outros carros para educação? Não usa outros carros para saúde? Até o carro do gabinete já foi usado para saúde, em muitas horas assim que precisa buscar uma pessoa longe, e que não vai uma ambulância. Agora ficar aí em cima de picuinha política por causa de um Corsa, ou de um carro qualquer que seja da prefeitura, desde que esteja fazendo serviço para o município. Porque se ficar dependendo só do Corsa, que nem os professores fazem curso em Marília, por causa do programa que a educação tem, do objetivo, tem sempre professores fazendo curso em Marília, e eles não vão com o Corsa, eles vão com outro carro. Então aqui está uma frescura de vereador, de indicação, de requerimento e um monte de coisa. Não precisa fazer indicação, eu não preciso, eu vou lá e falo, ó, faz isso aí. Sempre fui atendido.
Mas eu vou dizer para vocês, minha pessoa, eu vou até parar de falar, porque sem maltratar os animais, mas ó, tem gente que morre de velho, mas vai viver burro pro resto da vida. Obrigado. Antônio Villani. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Queria deixar aqui a minha palavra quanto, primeiramente, ao voto do vereador. O vereador tem direito de votar favorável e contrário. Anos anteriores, vereadores aqui votavam contra. Eu acho que eu nunca falei, você não deve votar contra. Isso é uma opinião de cada vereador. Ou será que é ditadura? A pessoa não pode ter opinião de votar favorável ou contrário. Ele vota o que ele acha. Eu, como vereador da situação, tenho a liberdade de ir lá e cobrar a prefeita, sendo que isso vira e mexe quando tem reuniões com os vereadores cobram, sim. Só que aquele problema que tem lá atrás do cemitério, o lixão, não foi feito pela administração. Isso já vem de trás. Tem que se resolver. Mas não é que foi criado na administração. Às vezes, se tivesse lá atrás achado outro lugar mais propício para se jogar esse lixo, não teria esse problema hoje. Mas agora tem que se resolver. E outra coisa é porque tantas palavras sobre o carro da educação. Um vereador cobra tanto o carro da educação. Quem dirige o carro da educação? Aqui dentro da Casa de Leis, acho que tinha que começar por aqui, se o senhor quer dar exemplo. O motorista não pega o carro da Câmara. É outro funcionário que vai lá entregar a correspondência até a minha casa. Então, acho que começa cobrando aqui o seu colega para dar o exemplo. Na prefeitura, às vezes falta um motorista, tem que ir outro motorista para assumir a função. Então, ficar se pegando no pé porque isso, sem, assim, se está trazendo prejuízo mesmo para a educação. Será que está? Porque eu acho que quando precisou de um carro do gabinete, que nem o nobre vereador Boaventura falou, foi emprestado, foi dado e levou o professor, fez favor pela educação também. Que o dinheiro vem para ser administrado pelo executivo. Logicamente que o vereador tem direito de legislar e verificar e acompanhar a administração. Mas às vezes se aponta muito para uma direção e a falha às vezes se começa aqui dentro mesmo. Obrigado pela atenção de todos, é só isso que eu tinha a dizer. Antônio Marcos Valone. Emerson da Cruz Souza. Senhor presidente, nobres colegas, assessor jurídico, público presente, internautas. Bom, não ia nem fazer uso da palavra, mas os vereadores que antecederam aqui não deixaram a escolha de vir aqui e falar mais um pouquinho. Bom, referente aqui que o nosso colega falou sobre o lixão, o aterro que tem no Parque de Girassóis, no fundo lá, que não foi dessa administração. Então julgamos assim, senhor vereador, que se a gente não participou daquela gestão passada e foi colocado, foi aberto esse lixão, que não foi no lugar apropriado, então deveremos se calar e deixar a população à mercê? Jamais. Acho que deveremos, a cada administração e a cada gestão, tentar sanar os problemas que foram feitos passados. Porque falhas são falhas, e falhas existem. E nós, como vereadores, a cada ano, e quem entre, tem que procurar melhorar. E com certeza, por mais que a gente melhore aqui, vai ter falhas novamente.
porque tudo vai mudando, a gente não prevê o futuro. Então é isso que eu gostaria de falar sobre o lixão, e deixo aqui a minha preocupação aos munícipes daquela área, que vamos estar, assim, buscando, e nem que for a mídia, para tentar melhorar lá e seja sanado o problema naquela localidade. Sobre os requerimentos, de momento algum, em minha fala aqui, eu citei, criticando o vereador se votou contra ou não. Eu parabenizei vereadores que foram favoráveis principalmente a esse requerimento, que é o 007, que é uma preocupação que vem dos munícipes aqui daquela localidade, que não são poucos. Então, de momento algum, eu quis criticar. E sim parabenizar, mesmo aqueles que, na autoria, no escrito, não colocaram o seu nome aqui no requerimento, mas tiveram a sensibilidade de votar favorável à preocupação daquela população. Só foi somente isso, nobres colegas. Em momento algum, eu quis fazer essa desfeita que foi colocada aqui, que não foi de minha palavra, que saiu da minha boca. E a gente falando até sobre essa questão que votar ou não, é a democracia, é o direito do vereador. Como também o direito de nós, vereadores aqui, fazer indicações e requerimentos. Nós somos criticados em fazer indicação e requerimento? Então, qual que é, então? Se eu não posso votar favorável, posso votar contra, é a democracia. E tendo embasado no regimento interno que a gente pode fazer indicação e principalmente requerimento, também não podemos. Então, democracia para um lado, não há democracia para o outro, ali é politicagem, aqui não é politicagem. Tanto o voto sim ou não está embasado no regimento, e tanto quanto a indicação do vereador como requerimento para informações que sejam solicitadas, enviadas a essa Casa de Leis, são legais. Então, meus amigos, quando falar aqui, coloque as palavras certas. Não precisa induzir ninguém, porque aqui tem vereadores que eu acho que todos entendem de leis. Alguns, um pouquinho a mais, outros menos. Mas eu acho que a gente não deve subestimar ninguém, porque nós somos todos iguais, cada um com as suas capacidades. Então, meus amigos, vejo aqui, democracia tem que se falar, mas falar dos dois lados, não simplesmente ver só o umbigo do outro e ver o próprio umbigo. Não vou, em nenhum momento, lá na prefeitura, no executivo, pegar nenhuma informação. Tenho direito embasado nesse regimento, e quando for de necessidade, vamos estar colocando aqui. E se tiver a consciência, a maioria, em querer ter informações para passar aos seus munícipes, e principalmente aos seus eleitores que prestigiaram no pleito eleitoral, vai ser feito. Agora, aqueles que não se preocupam, depois prestam informações aos seus eleitores e aos seus munícipes. Muito obrigado. Wilson Alves da Silva. Senhor presidente, nobres vereadoras, nobre vereadora, Romano, doutor Itamar, nosso assessor jurídico e famílias que nos assistem em casa. Observando e ouvindo certas colocações, eu tenho a dizer o seguinte: é de ficar estarrecido com o rumo que tomaram as últimas reuniões da Casa Parlamentar de Pedrinhas Paulista. O que deveria ser um local de interesse popular tornou-se um ambiente desrespeitoso, onde determinado parlamentar faz uso da única arma que ele possui, a ignorância, num linguajar bem característico dele, contra os seus desafetos, como se a casa fosse sua e não do povo. Esse tipo de comportamento é típico de quem não tem argumentos, então fica com todas essas baboseiras para tumultuar e, na verdade, disfarçar a falta de conteúdo sobre os assuntos tratados. Estamos vendo uma baixaria sem precedentes. Aquele que a sociedade elegeu para tratar dos interesses e bem-estar dela,
agora usa a tribuna para trocar farpas, falsas acusações, tudo com um grande recheio de ódio e desequilíbrio. Pior de tudo é não se aproveitar nada das palavras do dito Senhor. Estamos perdendo tempo e ainda temos que ouvir palavras chulas, sem nexo e totalmente fora do contexto parlamentar. Coisas assim me dão a certeza que muitos dos políticos de hoje são descontrolados, despreparados para o debate, sem vocabulário e, sobretudo, sem a educação para o cargo que ocupam. Um político precisa ser versado na arte das palavras e preparado para, diante do debate, não perder a compostura. Não é bom para uma sociedade ter pessoas que nos representem xingando, esbravejando à torta e à direita. Isto nos enoja e causa um grande malefício ao município e à população. É notório o despreparo de certo parlamentar, o qual usa de sua oratória só para falar asneiras e nada que venha aproveitar para o benefício de nossa população. Pedrinhas Paulista nos elegeu para representá-la, não para envergonhá-la. Não estão fazendo da tribuna uma ferramenta de se praticar a democracia, mas sim para exteriorizar o rancor e mostrar a falta de ética, com uma postura inversa do verdadeiro representante da população. Dá vergonha. E as famílias que nos assistem em casa, como ficam? É lamentável. Não se concebe nos dias de hoje assistir em uma casa de leis tamanhas barbaridades. Onde fica o objetivo maior de um legislativo? Essa casa de leis, que deveria ser fonte de informações e debates promissores, está vendo seu papel ser desvirtuado por inconsequente homem público. É lastimável, senhores vereadores, senhora vereadora. Qual é o nosso papel para com a nossa cidade, para com nossos munícipes? Política se faz com propostas, administração pública se faz com responsabilidade. O que os senhores e as senhoras estão vendo aqui é a instalação do ódio e o desrespeito. Tenta-se colocar pessoas contra pessoas e se postam como donos da verdade, buscando trazer para a sua forma de ser outros companheiros. Sua estratégia de desequilibrado não tem surtido efeito e suas ações vêm acontecendo de modo solitário. Percebemos que está só com suas atitudes vazias e que estão fora da realidade. Age com palavras e tons dignos de bares e botecos, onde a razão não mais é respeitada, e aí vale tudo. É preciso ter consciência de que quando ocupamos um cargo, seja ele qual for, estamos representando alguém. Um vendedor representa a empresa na qual trabalha. Se ele grita com um cliente, ele não suja apenas seu nome, suja o nome da empresa na qual trabalha. Um político representa o povo que votou nele. Se o político é despreparado para o cargo que ele ocupa, significa que todos os eleitores que votaram nele serão mal representados. Um político precisa estar pronto para o debate, usar as palavras na hora certa e da melhor forma possível. Defenda o seu ponto de vista, defenda a sua ideologia política, mas não pratique a má educação e não seja um ignorante. Lembre-se, senhores vereadores, senhora vereadora, nós fomos eleitos para legislar e defender os interesses maiores daqueles que nos fizeram chegar a esta casa. E principalmente fiscalizar e dar respostas satisfatórias à população como um todo. Depois de eleitos, não existe situação e oposição. Deixar de trabalhar para o povo para simplesmente ficar na demarcação com aqueles que não comungam suas ideias é uma tamanha ignorância e voltar para a idade da pedra. Os palanques são para os discursos e propostas. A Câmara Municipal é para pôr em prática aquilo que se prometeu. E mais importante ainda, fazer a fiscalização daquilo que está sendo feito ou deixado de se fazer. Não estou falando em nome de grupo A ou grupo B. Estou falando como um cidadão e eleitor de Pedrinhas Paulista. Exigimos decência e respeito nessa casa de leis.
Não vamos aceitar que nosso parlamento venha a ser sujado pela incompetência e pela enxurrada das más palavras, as quais são proferidas por aqueles que não conhecem as regras de uma democracia. Basta, chega de ignorância. Obrigado. Falar que a Câmara deveria ir à Prefeitura para buscar informação, trocar palavras com o Executivo, na minha ótica, na minha avaliação, é a falência do Legislativo. Os poderes são bem distintos. Executivo está lá na Prefeitura e Legislativo está aqui na Câmara Municipal. E o Executivo, ele tem, por força da lei, oferecer as respostas, oferecer o que é necessário aos vereadores, aos legisladores, quando fizerem referência para algo que possa estar acontecendo no município de maneira não correta. Então, isso é uma obrigação e é uma prerrogativa, é um direito do vereador fazer isso aí. Senão, fecha o executivo, fecha o legislativo, deixa só o executivo. Se é que tem que ir lá conversar, sair daqui lá, para essa barbaridade que eu ouvi aqui, é o fim do mundo. É ditadura. A ditadura, como que era? É só lá os generais, que eu vivi a ditadura muito de perto, só os generais fazendo e todo mundo dizendo amém. Então, eu acho que é isso aí que querem. E é só colocar aqui uma indicação, é só colocar um requerimento, a Câmara ferve. E dizer também sobre o carro da Câmara, faça da mesma forma que nós fizemos. Mas cobre, eu nunca vi ninguém cobrar aqui. Estão com os direitos na mão e não estão usando. Agradecemos aqui aqueles que foram sensibilizados pelas nossas proposituras, que mereceram votação, que foram os requerimentos, e acharam por bem votar a favor. A gente agradece, e o povo também agradece, porque não votou para o PSDB, não votou para vereador A ou vereador B, votou sim para a população. E é isso aí que é importante numa Câmara. E, acima de tudo, na Câmara, ter respeito. O que se fala aqui tem que ser falado com educação, respeitando, porque tem pessoas aqui, se nós não temos muita gente ouvindo e assistindo, mas tem muita gente em casa ouvindo, famílias ouvindo, e isso aí é feio para o Executivo, aliás, é feio para o Legislativo. Temos que ter educação, temos que ter boas maneiras de se pronunciar e se fazer aqui dentro dessa Casa de Leis. A palavra já fala, Casa de Leis, tem que ser respeitada. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores. Até a próxima. Aparecido Silva Menezes. Carlos Pereira Mendonça. Flávia Garotti Muniz. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência, depois farei uso da palavra. Senhor presidente, nobres colegas, senhores aqui no plenário, nosso sempre presente colega e munícipe Romano Pomelho, o meu boa noite. É lamentável, né, a gente fazer parte de uma casa de leis em que somos 9 vereadores eleitos pelo povo pedriense para defender aqui os interesses da nossa comunidade. Infelizmente,
temos nesta casa vereadores com uma conduta péssima, que talvez, como já foi dito aqui nessa tribuna, não serviria para estar aqui representando Pedrinhas Paulista ou o povo de Pedrinhas, que acabaram votando nessa pessoa. Pessoa que não sabe usar termos corretos, pessoa que, pelo mau caráter, pela formação que tem, só agride, só ofende. Vereador que chama os próprios colegas de vereadorzinho, não tem respeito com ninguém, não admite, não conhece o regimento, muito embora se põe como entendido. Vereador que diretamente me ofendeu, não só eu, como os demais, chamando vereadores aqui de burro, de frescos, né? Porque vereador que apresenta requerimento aqui, solicitando informações, que é uma prerrogativa de todos os vereadores, independente de qual partido que seja, ou se ele é a favor ou se é contrário à administração pública, ele tem o direito de solicitar documentação através de requerimento. Então, isso é uma prerrogativa de cada um de nós. Agora, vereador que contesta isso, que fala que isso é frescura de vereador, então, é uma lástima, né, termos pessoas desse calibre aqui dentro da nossa Casa de Leis. Vereador que diz que eu não fui eleito. Ué, mas nós não estamos num regime democrático? Nós não temos as nossas leis? Será que eu invadi essa Câmara e tomei o assento na marra? Ou será que eu fui eleito e tomei posse perante o juiz eleitoral e fiquei dentro do meu direito de tomar posse nessa casa aqui e ser vereador, ser considerado vereador e ter sido eleito presidente através do voto também, sem pressão? Então, vereador que fala tais coisas, que ele se acha que as palavras deles surtem um efeito forte. São palavras negativas. Pessoa que carrega o rancor dentro do coração, pessoa que não entende, ou procura não entender, uma pessoa de difícil convivência. Então, eu acho que a população pedriense devia estar vendo isto, tudo o que acontece nessa casa, para ela saber depois, lá na próxima eleição, saber escolher o candidato que vem aqui realmente para defender os interesses da comunidade, ou aquele que vem defender simplesmente o poder executivo. Se põe como advogado do poder executivo nesta casa, não se põe como o devido lugar de vereador. Infelizmente, a população está tendo algum conhecimento a respeito. A colocação do vereador Antônio Villani aqui, que ele respeita muito bem, vereador, quanto à sua colocação, a sua interpretação, que o senhor respeitou o voto de cada um aqui, que foi favorável ao requerimento, que, na verdade, cada um tem a sua liberdade de votar contra ou a favor. E essa votação, que é individual, ela tem que ser respeitada, como o senhor muito bem colocou. Eu acho que devia ter respeito do próprio colega, de próprio partido, que não concordou e votou favorável. Qual que é o mal nisso? Agora, existe aqui, parece que uma atitude de autoritarismo, né, de ditadura,
de determinado vereador que quer que todo mundo acompanhe ele. Então, estão corretos aquele que analisa e vê fundamento na propositura que está sendo apresentada. São coisas que nós, vereadores, todos, os requerimentos, na verdade, poderíamos estar aprovando. Qual é o mal? Será que essas informações que o Poder Executivo tem algum erro? Tem alguma irregularidade que o vereador que é da bancada dele, do Poder Executivo, não quer deixar passar porque ele quer ajudar a encobrir alguma sujeira, algum erro que tem lá? Só pode ser isso. Então, gostaria que essas palavras de baixo calão utilizadas por determinado vereador fosse um pouco mais resguardada e que ele poderia usar até essas palavras lá fora, na rua, nos bar, na casa dele. Mas aqui nessa Casa de Leis, eu acho que tem que ter um respeito à Casa de Leis, aos colegas, aos funcionários, aos nossos munícipes presentes, que essas palavras de baixo calão e dirigidas diretamente a qualquer um desse legislativo, ofensivas, eu acho que tem que ser, proximamente, então, teremos que tomar alguma atitude para refrear um pouco esse ímpeto agressivo e mal educado que enoja realmente as sessões desta casa. Então, eu gostaria que vereadores procurassem entender melhor o nosso regimento. Que eu gostaria aqui também de fazer uma breve explicação, que eu acho que os vereadores, a grande parte já sabe, que o nobre colega reclamou de não ter tido o direito do uso da palavra no tema livre, porque na sessão passada ocorreu votação e temas de leis orçamentárias, em que o nosso regimento ele prevê que quando é discutido matérias orçamentárias, o tempo é reduzido a 30 minutos. E aqueles vereadores que fizeram a inscrição no tema livre na sessão passada, e ninguém, como na sessão passada, ninguém fez uso dessa palavra livre, então o nosso regimento, ele prevê que aquelas pessoas que fizeram inscrição na sessão passada, fosse feita a transcrição deles nessa tema livre de hoje. O nosso regimento é claro, que é aqueles que fizeram a inscrição e que não usaram a palavra. O colega que veio reclamar aqui, que ele foi cortado o direito dele de usar, ele não fez a inscrição. Então, eu não posso, a minha interpretação do regimento é que transcrever aqueles que fizeram a inscrição lá atrás. Passar eles a ser os primeiros a utilizar a palavra hoje no tema livre. Agora, o nobre colega, como é entendido, ele interpreta que ele tem o direito. Agora, eu sigo o regimento. Agora, o direito dele, nas próximas sessões, ele vai falar, ele vai ter o tempo dele, mas desde que faça a inscrição. Sem inscrição não tem como ter direito de palavra. Então, é isso que eu queria até falar aqui, é nessas interpretações também vagas, né, do nosso regimento, que devido a isso, devido ao fato de não constar o nome dele na inscrição, não pôde usar a palavra. Meu muito obrigado. Lembro, senhores vereadores, que a próxima sessão ordinária será no dia 13 de junho de 2016 e dou por encerrada a presente sessão.